Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniele Mônico, eu sou uma das professoras de Química do cursinho Antonieta de Barros e bem-vindos à primeira aula de Química Geral. O tema da aula de hoje é atomística, ou o estudo do átomo. Bem, como uma introdução de mim a vocês, né, eu trouxe o cronograma de aulas que eu pretendo seguir nas próximas semanas, nos próximos meses, para a gente conseguir abranger todo o nosso conteúdo. Alguma aula ou outra pode ser que seja juntada ou dividida em duas. Isso vai depender muito do nosso andamento, de como está a nossa interação e também do tamanho, dificuldade e complexidade do tema, ok? Então, a princípio, é dessa forma. Bem, e na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos atômicos, os conceitos fundamentais, números quânticos e a distribuição eletrônica. Matéria entendida por aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? Ar é matéria? Ocupa lugar no espaço. Eu sou uma matéria? Então, bem-vindo, matéria. Bom, tudo começa lá com Demócrito, lá um filósofo grego, lá do século 3, 4 antes de Cristo. E junto com outros filósofos, eles discutiam o que aconteceria se a gente dividisse o metal ao meio. E a parte resultante a gente dividisse ao meio de novo. E a parte resultante ao meio de novo, ao meio de novo, ao meio de novo, ao meio de novo. Teoricamente, em algum momento, chegaria uma parte que seria indivisível. Seria a menor parte de todas. E seria componente de toda a matéria existente. Bom, que eles deram o nome de átomo. Por quê? Porque átomo é uma palavra provinda do grego, e se a gente dividir aqui entre o A e o tomo, A significa não, tomo, divisão. Portanto, indivisível. Então, eles acreditavam que existia uma parte indivisível que formava toda a matéria existente, que estava em todos os lugares. Então, chegou Lavoisier e foi o primeiro cientista a dar uma conotação realmente científica à química. Como eu mencionei, eles não tratavam a química como se fosse ciência. E ele fazia experimentos de pesagem, né? A balança já existia naquela época. E aí, ele colocava, por exemplo, tá? Oxigênio e hidrogênio. Pesava antes de acontecer qualquer reação. Um XX aqui, indicando que mudou. E aí houve a transformação química e a massa foi conservada. E ele percebeu exatamente isso, que não importasse o que colocasse, a massa era conservada. Tipo, eu coloco hidrogênio e oxigênio, vou obter água, mas a massa permanece a mesma. E ele postulou a seguinte lei: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que é a lei da conservação das massas. Um tempo depois, Proust, um outro cientista, esse era inglês, Lavoisier era francês, em 1797, ele analisava a composição das substâncias. E ele trabalhava com água de várias procedências que se decompunham por eletrólise. A eletrólise é a quebra de algo pela eletricidade. Nessa época, a eletricidade já tinha sido descoberta, os físicos já estavam trabalhando e pesquisando sobre, então já era algo mais conhecido. E ele verificou que as mesmas proporções de componentes, mesmo alterando a quantidade inicial, elas permaneciam a mesma. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o contrário, tá? Em vez de ser uma eletrólise, fazer uma formação da água, por exemplo. Então, se eu tenho aqui 1 grama de hidrogênio
Eu misturo com 8 gramas de oxigênio. Pela lei de conservação de massas, eu vou obter 9 gramas de água, que é só a soma das duas massas. E se eu tiver 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, eu vou obter 18 gramas de água, tá? Somando novamente. Só que o que ele percebeu foi o seguinte, que quando ele usava 1 grama de hidrogênio, ele estava utilizando 11,11% de hidrogênio na composição final. De mesma sorte, 88,88% de oxigênio. E mesmo que ele dobrasse essa concentração em massa, ele obtinha a mesma proporção. Portanto, independentemente de você alterar uma massa, essa proporção se manterá igual. Bom, e postulou a seguinte lei. Em uma dada reação química, há uma relação fixa entre as massas das substâncias participantes. Que é exatamente isso. A proporção permanece a mesma independentemente da massa que você coloque de cada componente, que é a lei das proporções definidas. Então veio Dalton, 1803, e já havia-se uma necessidade a gente começar a definir o que seria o átomo, sabe? Então ele voltou lá, o pessoal do filósofo grego, e ele tentava explicar a natureza da matéria, a natureza do que forma a matéria. E ele definiu os principais postulados da teoria atômica naquela época. Então, toda a matéria é composta por minúsculas partículas chamadas átomos. Retomando aos filósofos gregos, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades químicas. Tá? Os átomos de elementos diferentes apresentam massa e propriedades diferentes, o que seria óbvio se eu pegar o oxigênio, ele é diferente do hidrogênio, então eles se comportam de maneiras diferentes. Tá? E os átomos são maciços e indivisíveis, como uma bola de bilhar. Então eles não podem ser criados nem destruídos. E as reações químicas comuns não se passam de reorganização dos átomos. É o que realmente acontece. E os compostos são formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em proporções fixas. Bom, essa última ele utilizou da lei da proporção fixa. Então, por isso foi importante citar tanto Lavoisier quanto Proust anteriormente, ok? E esse modelo é conhecido como o modelo da bola de bilhar, porque ela é maciça, inteiriça e teoricamente divisível. Então veio Thomson, tá? 1897. E ele estava fazendo alguns experimentos com raios catódicos, tá? Eu vou explicar esse experimento para vocês. É importante saber que nessa época a eletricidade já estava sendo estudada, já estava... Eles já tinham um conhecimento muito bom sobre a eletricidade, as propriedades, então eles conseguiam utilizar essas propriedades em experimentos, tá? Então, vamos aqui. Nós temos um tubo de vidro, tá? Numa das pontas nós temos um cátodo, que é a parte negativa. Temos anodos, que são de polo positivo. Temos bobinas e uma tela para a gente verificar onde está indo, tá? E a gente passa um fio de eletricidade. Ah, tá. E aqui dentro tem gás de algum elemento em pressão baixíssima, tá? Uma pressão bem baixa, quase não fala, mas tem um gás aqui dentro. Então, quando a gente passa a eletricidade por aqui, o feixe, em vez de continuar reto, ele faz um desvio em direção à parte positiva. Esse comportamento se manteve em todas as vezes que ele repetiu o experimento, apesar de trocar o gás dentro do tubo. E chegou à conclusão de que, então, esse feixe possuía carga negativa, tá? Aqui eu trouxe uma fotinha de um experimento que a gente tenta refazer na vida, na atualidade. E é assim que acontece. Ó.
Você coloca e ele faz um desvio. E aí, ele chamou esses feixes de raios catódicos, porque saia do cátodo, né? E então descobriu o elétron. E ele chegou à conclusão de que as cargas negativas estavam presentes em toda e qualquer matéria e eram parte integrante delas. E então propôs um novo modelo atômico, de forma que o átomo seria uma esfera formada por uma pasta positiva recheada de elétrons de carga negativa. Assim. Bom, o que mudou de um modelo para o outro? Agora o átomo não é mais indivisível. O átomo é divisível. Partículas menores do que o próprio átomo de carga negativa. Então, não é mais indivisível, tá? E esse modelo ficou conhecido como o modelo de pudim de passas. Então veio Rutherford, tá? Em 1911, e ele fez um experimento com partículas alfa e folha de ouro. Assim, as partículas alfa eram decorrentes de decaimento radioativo de polônio, tá? E nessa época, Marie Curie já tinha descoberto polônio, a presença da radioatividade, e eles estavam desenvolvendo muitos estudos, então ele já conseguiu aproveitar esses conceitos para aplicar em experimentos, tá? E basicamente para saber o que acontece. A ciência é mais ou menos isso. As alfa eram partículas positivas, de cargas positivas, tá? E elas foram colocadas dentro de uma caixa blindada de chumbo, porque o chumbo impediria que houvesse dispersões, e com um furo, um orifício bem pequenininho. Esse feixe ele era liberado, ok? E aqui um papel fotográfico e uma folha de ouro no meio, tá? O que era para acontecer era a destruição dessa folha. Se a gente está jogando partículas pesadas em uma estrutura que é neutra, sem carga, então teoricamente era para acontecer a destruição, certo? A colisão. E o esperado mesmo é que não houvesse nenhum registro no papel fotográfico. Mas, o que acontece? Imprevistos, né? O que aconteceu foi que a maior parte dessas partículas alfa, elas atravessaram a folha de ouro e foram parar lá do outro lado, no papel fotográfico. Uma parte foi desviada, tipo, não foi reto, foi encontrada em outras partes, e outras partes foram ricocheteadas. Tá? Bom, que conclusão eles tiraram disso, né? Tá. Os desvios aconteceram pela repulsão de carga, tá? Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, positivo e negativo se atraem, tá? Lei do magnetismo. Os que ricochetearam é porque colidiram com a parte positiva do átomo e voltou. E os que passaram reto é porque não encontraram nada no meio do caminho. Então ele chegou à conclusão de que o átomo não é uma esfera maciça e tem muito espaço vazio dentro dele, já que as partículas atravessaram a folha de ouro. O átomo possui uma região central onde está concentrada a sua massa. E esse núcleo, essa região central, onde está concentrada a massa, ele chama de núcleo. Esse núcleo apresenta a carga positiva, porque repeliu as partículas. Tá? E nesse momento, descobriu o próton, tá? Uma partícula subatômica de carga positiva. Foi complementar ao experimento de Goldenstein, tempos antes, que também chegaram a conclusões parecidas. Então ele propôs um novo modelo atômico, em que havia um núcleo positivo contendo toda a massa do átomo, com partículas negativas circundando o núcleo positivo, de massa desprezível. Tá? E seria semelhante ao sistema solar. Por isso, temos aqui o núcleo com uma eletrosfera ao redor. Tá?
chamado também de modelo planetário ou modelo de Rutherford. E o modelo clássico veio quando, em 1932, Chadwick isolou o nêutron, que já era previsto por Rutherford. Então, esse nêutron era uma partícula de carga neutra que fazia a composição do núcleo. Então, o núcleo era formado por prótons e nêutrons com elétrons contidos na eletrosfera circundando o núcleo. Agora a gente vai para os conceitos fundamentais, tá bom? Bom, número atômico. Número atômico é o mesmo que o número de prótons de um elemento. O número de massa é o número de prótons somado ao número de nêutrons. É a massa do átomo, praticamente. Como a massa do elétron é desprezível, a massa do átomo vai ser a massa do nêutron e do próton somados, ok? E elemento químico, que é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Tá? E nós representamos eles assim: E representando o elemento, A representando a massa, o número de massa na parte superior, e Z representando o número de prótons ou o número atômico na parte inferior. Tá? Esse é um átomo. Exemplos. Nós temos aqui o sódio, representado no meio, com a sua massa na parte superior e o número atômico na parte inferior. Tá? Aqui, massa atômica, número atômico. Depois vem o oxigênio também, apresentando a massa atômica na parte superior e o número atômico na parte inferior, de mesma sorte o carbono e o magnésio. E aqui embaixo a representação do número de massa, número atômico e o número de prótons de cada um deles. Tá? Se alguém quiser tirar print, essa é a oportunidade. Tá. Agora os conceitos de isótopos, isóbaros e isótopos. Muitos isos, né? Bom, os átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas que possuem massas diferentes. Tá? Prótons começa com P, então isótopos. Tá? Para lembrar. Então, se é isótopo com P, é de P de prótons. Tá? Mesmo número de prótons. Átomos que possuem diferentes números atômicos, mas massas iguais. Tá? Então, possuem diferentes números de prótons, mas possuem a mesma massa. Eles são os isóbaros. Tá? Isóbaros. E então, os átomos que possuem número atômico diferente, massa diferente, mas o mesmo número de nêutrons. Nêutrons com N, né? Isótonos, com N também, isótonos, mesmo número de nêutrons. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O hidrogênio leve, o deutério e o trítio. Acho que vocês talvez já ouviram falar do trítio naquele filme do Homem-Aranha 2, em que o Dr. Octopus procura trítio, que é uma versão bem rara do hidrogênio. Pra explodir tudo, né? Ok. E aqui nós percebemos que é o mesmo número de prótons, só que ele possui números de nêutrons diferentes, tá? Por isso eles são isótopos. Isótopos, mesmo número de prótons, tá? Mesmo número atômico. Então nós temos aqui o argônio, o potássio e o cálcio. E o que eles têm em comum nesse momento aqui é a massa. Neste momento aqui, eles possuem a mesma massa atômica, mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros. Tá? Aproveitando o exemplo, tanto do argônio, potássio e cálcio, eles aqui novamente, com massas diferentes, né? E, porém, de mesmo número de nêutrons. Tá? De nêutrons iguais. Nêutrons iguais, isótonos, tá? Uma coisa importante, o número atômico, o número de prótons, é o que determina a natureza de um elemento. Se a gente aumenta aqui esse 1 para 2, já não é mais hidrogênio, é um hélio, entendeu? Tá? Se a gente aumenta o potássio aqui
de 19 para 20 não é mais potássio, já é cálcio, já tem propriedades diferentes. Então, isótopo, tá? É o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento, sempre no mesmo elemento, os demais elementos diferentes, ok? E eles descobriram falhas no modelo de Rutherford, ok? O primeiro deles porque o fato deles dizer que existia uma bolota, que é um núcleo, com elétrons circundando ele de forma praticamente aleatória, tipo o sistema solar, né, que tem o Sol e em órbitas diferentes. Isso era falho se fosse observar pela física clássica e pelo que eles já conheciam de magnetismo e tudo mais. Além do que, esse modelo não explicava por que quando a gente aquecia um gás, aquecia ele, dava energia térmica para ele, a gente conseguia observar apenas faixas de emissão, tá? Tipo, a luz branca, por exemplo, ela tem um espectro contínuo, um espectro visível contínuo, diferente de um gás que foi observado que ele tinha faixas específicas. E aqui tem o espectro de emissão do hidrogênio, 4 faixas bem discretas. Discretas é que é tipo, bem determinadas, bem específicas. O espectro de emissão do hélio, também com as suas faixas específicas. E o do carbono. Então, ué, o que está acontecendo? Né? Bom, então veio o Bohr, em 1913, e ele propôs um novo modelo atômico que seguia os seguintes postulados e que acabavam, corrigiam as falhas do modelo de Rutherford. Os elétrons se movem em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central sem perder ou ganhar energia. Ele fica lá rodando e está feliz ali, tá? Órbitas estacionárias. E apenas órbitas concêntricas, ou seja, com um centro no núcleo, né, de raios e energias definidas, são permitidas ao movimento circular do elétron. Então ele tem que estar definido, ele não tem um movimento aleatório, um movimento circular certinho. E quando os elétrons passam de uma órbita para outra, um quantum ou um pacotinho de energia é absorvido ou emitido. Por isso que quando a gente tem um espectro, tem faixa definida. Vocês vão ver em física que a luz se propaga na forma de onda, e a onda nada mais é do que energia. Então a gente tem um espectro enorme, então temos todos os comprimentos de onda, e dependendo do comprimento de onda e da frequência que ele tiver, ele vai ter maior ou menor energia, tá? Se o átomo ele absorve e emite um quantum, um pacotinho específico de energia, significa que ele só vai emitir em um determinado comprimento de onda, que vai ser o associado a energia proveniente daquele pacotinho, entendeu? Por isso. Então, o novo modelo atômico possui um núcleo positivo contendo prótons e nêutrons, com elétrons orbitando o núcleo em órbitas estacionárias, circulares concêntricas, da seguinte maneira, tá? Temos aqui um núcleo bonitinho, com círculos crescentes, né? E tamanhos crescentes. E esse foi chamado de modelo Rutherford-Bohr, porque diferente das outras mudanças de modelo, houve a mudança completa. Nesse caso, não. Houve o aproveitamento de um modelo que foi apenas feitas algumas correções. Então, chamamos de modelo Rutherford-Bohr.